O 22 que aconteceu tinha mais passárgadas onde ir e invenções de Abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. O 22 de agora é a cultura no centro do desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália, para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar. Olá, gente, boa tarde. Que honra, hein? Eu aqui com vocês. Bom, para quem está chegando agora, né, a prefeitura ela oficializou em decreto o projeto Modernismo 22 mais 100, criando, por um lado, um grupo de trabalho, Modernismo 22 mais 100, que é capitaneado pela Secretaria Municipal de Cultura, com o objetivo de preparar reflexões para a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna de 22. E, por outro lado, também criou a Comissão de Instituições Culturais para a construção de um calendário cultural público-privado, que será integrada por representantes das mais diversas instituições de relevância no contexto acadêmico, histórico e cultural para a cidade, né? Essas reflexões que nós estamos agora, elas são organizadas pela Secretaria e elas trarão à tona ideias sobre o novo modernismo. Afinal, o modernismo é um processo. E vocês, né, estão aqui para nos ajudar a pensar sobre esse novo modernismo, tendo como eixo principal as periferias, que têm apresentado expressões culturais diversamente originais, significativas, na perspectiva da gente pensar um novo pacto civilizatório, porque, como vocês mesmos estavam conversando, nós vivemos um terrível momento da humanidade, não só por causa da crise da saúde, né, da crise sanitária, mas também pelas incertezas ambientais e democráticas que nós estamos experimentando nos últimos anos. Em um primeiro momento, esse grupo de trabalho ele vem organizando um conjunto de encontro com personalidades em diversos campos de trabalho na cultura, nas artes, importantes para o cenário intelectual da cidade de São Paulo. O objetivo é formar uma curadoria conjunta para a celebração do centenário. Então, a perspectiva é que sociedade e prefeitura e o poder público elaborem juntos e de maneira democrática a celebração desse evento. E o que foi o modernismo, se não esse encontro da cultura com os processos democráticos naquele momento. Para celebrar o centenário, nós temos ainda esse ano 2 concursos, um para cartaz com a logomarca do centenário, que já está em curso, e um outro para o monumento público em homenagem ao centenário. Eu imagino que vocês já devem estar acompanhando, né? E para abrir essa rodada do ciclo 22 mais 100, estão convidados a André Araújo Nogueira, a Regina Maria Salgado Campos, Antônio Leilson Leite e Bia Lessa. Andréa de Araújo Nogueira é historiadora, mestre e doutora em História Cultural do Humor e gerente do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. A Regina Maria Salgado Campos é professora sênior da FEFELIT, da USP, tem experiência na área de letras, relações Brasil-França, e coordena o grupo, né, de pesquisa Brasil-França do Instituto de Estudos Avançados da USP. Antônio Leilson Leite é graduado em História pela Universidade de São Paulo e mestre em Estudos Culturais pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. O Eleilson ainda é coordenador do Programa de Cultura da ONG Ação Educativa, responsável pela coleção Literatura Periférica na Global Editora. Bia Lessa, atriz, diretora, artista multimídia, dirigiu algumas óperas para a reinauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi responsável pelo Pavilhão do Brasil na Expo 2000, na Alemanha, pelo módulo barroco nas comemorações dos 500 anos do Brasil e pela realização do Salão Nobre da ONU do espetáculo The Second Unveiling, a partir da obra de Cândido Portinari. Realizou várias exposições, entre elas Brasileiro que nem eu, que nem quem, Claro e Explícito, no Itaú Cultural, e a exposição Grande Sertão Veredas na inauguração do Museu da Língua Portuguesa. No cinema, dirigiu vários longas e seus espetáculos e filmes foram apresentados em diversos países, como Paris, Espanha, Alemanha, Nova York e por aí vai, né?
vários países. Então, assim, feitas as apresentações, eu gostaria de passar a palavra a cada um de vocês, para que vocês nos ajudassem a refletir sobre o movimento modernista, o que foi aquele movimento modernista e o que ele nos conta e nos aponta para esse novo modernismo, né? Um pensamento que eu fiquei imaginando trazer para ajudar em algumas reflexões é que o modernismo, né, segundo vários estudos, foi um longo processo, que ele não se iniciou na semana de 22, ele influenciou toda uma reestruturação do pensamento sobre a cultura e a arte no Brasil, abrangendo vários campos das artes, como a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura e tantas outras, que se refletem na produção cultural do Brasil até hoje. E vocês são exemplo desse processo, né? Essa dicotomia ela aconteceu também, segundo os estudos, porque, ao mesmo tempo em que o movimento promoveu ações do centro para a periferia, como os ônibus, né, biblioteca, ela também, né, foi para o território, ela se lançou no território para conhecer o Brasil, para conhecer a produção cultural que era produzida nos rincões do país, a partir das missões culturais, que nos renderam um material riquíssimo, que é estudado até hoje. Ainda sobre esse signo dicotômico, diante das tensões daquele momento, de avanços tecnológicos, do progresso da industrialização, do aprofundamento do sistema capitalista e das desigualdades, era o momento da entreguerras, né? O surgimento de vários regimes totalitários, o movimento se afirmou como um motor de processo de democratização da vida nacional, impondo uma crítica ao modo de organização da política, porque os intelectuais, naquele momento, em vários estudos, apontam para um distanciamento dos intelectuais na política, mas, ao mesmo tempo, era uma esperança utópica de um Brasil melhor. Era um movimento em ação, produzindo intervenções na cultura, né? Então, diante de vocês, pensadores que trabalham e vivem a partir das diversas linguagens e signos da cultura, que estão e são de lugares distintos, que vêm de histórias e experiências muito diversas, eu passo a palavra e pergunto a vocês o que nos confere o direito, e aí eu vou usar uma frase do Weber, introduzir os dedos nos raios da roda da história, olhando para aquele movimento, pensando nesse novo movimento e de como nós podemos ser a ação, como foi o movimento naquele momento, né? Eu acho que eu não tenho que falar muito, vocês é quem vão nos trazer vários pensamentos e várias reflexões sobre isso, e por isso eu queria passar a palavra. Vamos começar com quem? Eu acho que com a professora. Então, eu estou aqui me sentindo assim meio um peixe fora d'água, né? Porque eu não sou historiadora, mas eu trabalho com literatura e trabalho com essas relações Brasil e França. O que me incomoda da gente propor, questionar a Semana de Arte Moderna é o seguinte: pense em 1922. 1922 tinha acabado a guerra em 18, aconteceu a gripe espanhola, certo? Então, o Brasil, o Carnaval de 1919, foi assim uma festa. Tinha acabado a greve, tinha acabado a epidemia da gripe espanhola e vamos melhorar as coisas. Mas isso está acoplado, como você colocou, um ar de mudança no mundo inteiro. A guerra foi uma coisa muito complicada. Eu trabalho com as relações Brasil-França. Então, se eu penso nesse 22, que começa antes, a gente vê um Brasil que tem relações muito estreitas com a França, certo? Mas tem relações culturais, porque vem para cá muitos espetáculos, né? Nigis, que teve no Brasil, aquela coisa toda, acompanhado pelos nossos paulistas, pelos nossos cariocas, enfim, nessa ideia de temos que melhorar. Aí eu fico pensando que se eu vou andar como
resultado da Semana de Arte Moderna de 22, eu vou acompanhar o Mário de Andrade, eu vou chegar no Mário de Andrade, que vai, em 42, reclamar bastante do não engajamento dos intelectuais, porque os intelectuais deviam se mobilizar e tal e tal. Sabemos nós todo o questionamento que há entre esse pessoal da Semana de Arte Moderna para chegar no Plínio Salgado, por exemplo. Para chegar das mobilizações do Rio, da revista A Ordem, Jackson de Figueiredo, toda a parte católica, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem no Rio, em 22, toda uma série de publicações, ou de mulheres, ou de homem, do postalar que vai assumir esse questionamento que vem da Europa, da situação das mulheres, certo? É uma coisa que vem sendo questionada, como se educam as meninas, como se educam as meninas para que elas não questionem aquele arcabouço tradicional dos casamentos, da manutenção do casamento. E, por incrível que pareça, o questionamento do divórcio, isso eu vi agora recentemente, veio vindo no final do século XIX e foi barrado em 1902. Quer dizer, e essa questão do divórcio, leis do divórcio, não sei o quê, leis do divórcio, lei das mulheres com direito a voto, certo? Então, aquelas leis que dizem, não, se elas tiverem bens, enfim, e depois elas votando. Coisas que vêm rolando no Brasil e que, por exemplo, vão ocorrer no Brasil antes da França, por exemplo. Isso é um aspecto. Agora, e aí, esse pedaço é o pedaço que eu trabalho. E com a produção de poesia, de prosa, de romances, que introduzem essas questões. E aí eu fico com uma dificuldade enorme de propor alguma coisa para a nossa comemoração, considerando a pandemia, considerando a situação política atual do Brasil. Olha, honestamente, a gente tem que fazer mesmo um movimento para chacoalhar tudo isso, né? Eu vou passar a palavra, então, para o menino, né? Uma menina e um menino. Antônio, você queria fazer algum comentário em relação à fala da professora, nos trazer o seu pensamento sobre o modernismo de 22 e o que seria esse novo modernismo a partir do lugar de onde você produz, de onde você está pensando cultura? Bom, valeu, gente. Prazer estar aqui com vocês. E eu trabalho numa ONG, viu, Regina, Bia, que talvez não conheça, chama Ação Educativa. Ela atua já há 27 anos em São Paulo, e ela atua com educação, juventude e cultura. E na área da cultura, a gente estruturou nossa área da cultura voltada para a produção cultural da periferia aqui de São Paulo. E esse movimento cultural da periferia de São Paulo, que não é só aqui, acontece em muitas outras regiões metropolitanas, mas ela tem uma densidade muito grande aqui em São Paulo por conta de uma série de fatores, entre eles uma existência de políticas públicas que fomentam, né? Bom, mas e a gente acompanhou o nascedouro desse movimento, que ele está vinculado ao hip-hop dos anos 90, enfim. E esse movimento ganhou muita força no início do século, ali na primeira década, né, nos anos 00, a ponto de um grupo de coletivos existentes em 2007 ter feito um evento comemorativo da efeméride de 85 anos da Semana de 22. E aí, em torno da Cooperifa, do Sarau da Cooperifa, que é dos movimentos mais conhecidos aqui de São Paulo. O Sarau da Cooperifa ele tem sede no bar do Zé Batidão, é um boteco de quebrada, né? No Jardim Guarujá, Parque Santo Antônio, né? Jardim São Luís. E, em torno daquele sarau, uma série de grupos tentaram refazer um pouco, reconstituir a Semana de Arte Moderna.
E aí eu achei esse esforço interessante e é de ressignificação um pouco, né? Porque a Semana de 22, ela, enfim, é um tema muito complexo, não sou especialista nisso, nesse assunto, mas, enfim, até para vocês verem que eu sou historiador, eu tenho alguma noção, né? Mas ele é um movimento de ruptura estética, né? E a estética tem muita centralidade, né? E ele é um movimento que se desdobra. Ele evidentemente que no A22 não caiu do espaço, né? Ele já é consequência, né? Eu acrescentaria ao que a professora falou, a Revolução Russa de 17, a greve, né? A greve geral que houve no Brasil em 17, tinha uma agitação política, né? E o processo de industrialização aqui em São Paulo, né? E o movimento de 22, entre outras coisas, tinha um olhar para o Brasil, para a brasilidade, para a cultura indígena, né? Mas era um movimento de intelectuais, né? Era um movimento essencialmente de intelectuais ocupando um espaço que é da elite mesmo, né? Que é do Teatro Municipal, né? E aí o pessoal da periferia, já na sua releitura de 22, é interessante porque ela já desconstrói um pouco essas... Então, em vez de um teatro municipal, um boteco de quebrada, né? E o manifesto antropófago acabou que saiu 6 anos depois, o manifesto do Oswald, né, de 28. E ele fala lá na primeira parte, antropofagia nos une socialmente, economicamente e filosoficamente, né? Estou tentando lembrar de... E aí o manifesto da Semana de Arte Moderna da Periferia começa assim: a periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. Né? Então, eu acho interessante quando um faz uma leitura do outro, e é oportuno que a gente esteja discutindo isso aqui, ele desvenda, né, atores e atrizes que não estavam em 22. Né? Em 22, a gente não tinha negro, tinha pouquíssima mulher, não tinha pobre, né? E aí fazer a leitura hoje de 22 na periferia é também colocar em evidência colocar em evidência os negros, as mulheres, os indígenas. A comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna tem que botar 5 aldeias indígenas de São Paulo em evidência. Tem 5 aldeias indígenas em São Paulo, 2 na Zona Oeste, 3 na Zona Sul. É a chance de dar centralidade para algo que estava no discurso e na proposta estética de 100 anos atrás, mas botá-la no lugar. Eu nem sei, eu não quero me estender, a gente já bate papo, né? A gente já volta, que nem sei se é o caso, por exemplo, de a gente rever a Semana de Arte Moderna em torno do Teatro Municipal. Eu penso aqui, aí eu deixo aqui a questão. Eu nem sei se, de repente, porque o Emicida foi para lá, fez um amarelo, tudo é bonito, ele falou, pô, quantas mãos negras não ergueram essas paredes, né? E é legal, é muito simbólico que um artista negro, uma plateia repleta de negros, esteja ocupando aquele lugar que foi construído por negros, mas os negros lá não eram espaço para eles. Eu acho isso muito positivo. Mas ele também tem uma estética que não é a mesma nossa. Ela tem uma suntuosidade aqui, fica até um pouco agressiva, enfim. Eu não quero ser desse tipo basista, assim, que é coisa de... que eu acho que é um espaço público e pertence a todos. Eu não quero... Mas talvez até a gente pensando assim, como a gente revê a Semana de Arte Moderna, talvez não seja. Talvez a gente possa fazer o seguinte: a gente possa fazer um movimento centrífugo e descentralizado, né? Fazer a Semana de Arte Moderna por toda. São Paulo tem 96 distritos, 46 deles ficam na margem de São Paulo. Então, você faz um grande evento descentralizado, né? Ao invés de... Você pode até usar o Teatro Municipal, enfim, não quero... mas não ter ele como centro de tudo, sabe? Em torno do qual tudo vai se gravitar. Mas, enfim, por enquanto eu quero dizer isso um pouco, né? A gente já teve essa experiência da periferia fazer uma leitura aos 85 anos, em 2007, e eu acredito que os movimentos culturais da periferia vão ser estimulados pela prefeitura, que eu sei que ela quer, se envolverem bastante. Espero que se envolvam bastante, e nós da Ação Educativa, responsáveis por um festival chamado Estética das Periferias, que a gente faz todo ano, desde 2011, e nós vamos estar muito sintonizados nisso. Muito bom, Wilson. Tem essa perspectiva nas
na proposta do centenário, de ser uma ação espraiada no território, não ser centralizada. Eu acho que a gente pode refletir sobre se a gente manda para o centro manda para a periferia manda para nós. Como é que a gente vai olhar essas fronteiras da cidade? Como é que a gente vai chegar no sul da cidade que a gente não chega? Por exemplo, qual o tamanho do papel da ação do Estado? Ele vai ser um fomentador? Então, acho que é possível, sim, a gente começar a refletir, sim, sobre essas questões não só como celebração, mas também como reflexão sobre o Brasil. Isso que você colocou, esse Brasil hoje, dessa negritude, como a professora Regina trouxe, dessas mulheres que estão mais empoderadas, que estão mais presentes mesmo, né, na discussão política e cultural do país. Com isso, eu passo a palavra para a Andréia. Se você quiser fazer alguma consideração à fala da professora Regina, do Eleilson, trazer o seu pensamento sobre o modernismo e esse novo modernismo, né, que a gente está refletindo. Agradeço, Maria Emília, a todos. Eu só ia fazer muitos agradecimentos ao Ale e ao CEF, primeiro ao Hugo, né, pela coordenação, ao próprio Radamés, a você, Maria Emília, a todos os que nos convidaram. Eu estou representando o nosso diretor, Danilo Santos de Miranda, com muita alegria, e justamente num tema, né, num eixo que nos falam que o SESC, o professor Marcos Moraes comentou que o SESC é uma semana dilatada. Essa perspectiva... essa perspectiva da gente, né, essa dimensão e essa preocupação, na verdade, a semana vai ser um grande mote para nós, como Maria Emília falou, justamente discutirmos o país, né? Falar do país, falar dessa exclusão irracível que a cultura sofre atualmente, a questão das universidades, a questão do próprio conhecimento, né? De repensar essa agenda cultural e pensar a semana de uma forma também mais dilatada, como você trouxe, né, Maria Emília, os desdobramentos que se deram, Mário gestor, Mário pensando essa cidade, a história dos ônibus circulantes, né, das bibliotecas circulantes, que depois a gente não sabe, mas talvez se derivem o Bibliosesc, né? Tem muitas conexões aí para nós pensarmos nisso. E pensarmos, sobretudo, problematizarmos a questão das narrativas, né? Porque o que nós problematizamos, eu acho que aí a professora deu a chave, né? A semana, ela foi discutida laudatoriamente, né, de uma forma laudatória, mas ela ali, no seu bojo, ela tem muitas reflexões. A gente, como é que é? Não pode jogar a criança e a água junto, né? Você tem que recuperar muita coisa que foi justamente a perspectiva experimental, a perspectiva de uma pesquisa, né, ali de linguagens que se deu, que, ruptura ou não, ela pôs em discussão esse tema. A questão da intelectualidade daquele momento e como essas releituras, mesmo em 42, até 2012, como foram feitas essas discussões, né, para justamente repensá-las à luz de todos os olhares que nos passaram e que talvez construíram esse mito. Mas recuperar o que o Bose fala, né, muito bem, que as datas, o que são as datas? Elas são os números, elas são os numes, né, as divindades. Mas de onde vem essa força das datas? Ela vem desses acontecimentos que a fixaram, né? Da polifonia social que as construiu. Então, sobretudo, dar essa dimensão, jogar um holofote sobre todo esse processo. Eu falo isso porque uma das ideias do SESC também é trazer, por exemplo, as partituras que tiveram lá no Teatro Municipal, as partituras musicais,
de Villa-Lobos, enfim, de todos os que tiveram, que ali foram tocadas, e de uma forma por um projeto da Flávia Toni. E, principalmente, né, fazemos conexões, fazemos parcerias, e essas conexões é que estruturam esse olhar para a contemporaneidade. Né, essa irradiação que Leilson fala tão bem, né, como nós nos apropriarmos dessas possibilidades de diálogo dos territórios, dessa agenda atual que cada vez mais de trazer, né, esse diálogo e essa questão da representatividade. Porque ali, o que eram? Eram os intelectuais, era a elite, porque há muito pouco tempo você tinha sido, né, o país foi o último país a abolir a escravidão. Você tem que repensar isso tudo. E na trajetória do SESC, só para fechar, Bia, é que nós fizemos tantas discussões em torno desses conceitos, em torno do que é essencial, das pautas, da acessibilidade, da diversidade, né, de tudo que para nós é fundamental. E talvez olharmos essa semana de uma forma mais alargada, não canônica, e problematizando, né, problematizando esses eixos que sempre foi da natureza nossa discutirmos, né? Desde Saravá, Mário de Andrade, uma exposição que é de 1999. Eu sou historiadora, gente, então não adianta, essa pecha é o próprio Rei da Vela e o próprio Macunaíma de Bia. E aí eu agradeço, tá muito, muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigada. Bia, o que nos diz? Primeiro dizer que eu acho bacanérrimo a gente poder estar aqui falando. Eu acho que isso já explicita um momento diferenciado. Eu realmente acho que é bonito ter tanto Andréia como você, Maria, aqui, porque realmente o SESC, eu acho que virou uma coisa tão fundamental para o Brasil e para a cultura do país, e, ao mesmo tempo, é lindo ver a Secretaria de Cultura de São Paulo trabalhando com essa dedicação e com essa intenção, uma coisa que, sei lá, tenho 62 anos, eu nunca vi. Então, me sinto, primeiro, quero dizer isso, que eu acho que isso aqui já é, em si, uma coisa importante, assim. Daí eu fiquei pensando aqui as minhas coisas, né? O que eu gostaria de dizer? Então, da semana de 22, a questão da identidade, né? Naquele tempo, a questão da identidade nacional era uma coisa fundamental e acho que até hoje a gente é alimentado um pouco por essa questão que vem de lá. E daí eu fico pensando muito, e concordo plenamente, que comemorar é reinventar. Comemorar não pode ser comemorar como o mundo oficial, tem que ser comemorado com o mundo real. Eu acho que o mundo oficial é esse mundo aí que está descolado da vida, e uma coisa é você refazer, né? Refazer de um outro jeito, reinventar. E daí eu fico pensando quais seriam as questões do nosso tempo, que agora seriam pertinentes, que tivesse uma similaridade, como dizer assim, de questão, mas o que seria? Então, na minha cabeça, eu sinto assim, da mesma forma que a semana de 22 veio quebrar um pouco essa ideia do centro, buscar o folclore, buscar essa questão toda do que era ser nacional, eu acho que nós temos agora, nesse momento, que ter centrado a ideia de assim, o que é ser humano, o que é a humanidade, não é mais a capital e o interior, e não é só na minha cabeça, daí não sei, a periferia e o centro. É um mundo. Eu fico o tempo inteiro ecoando em mim o Paulo Mendes da Rocha, que fala que essa ideia de fronteira, em todos os sentidos, é uma ideia ridícula e uma ideia absolutamente falsa. Ele falava tão lindo, ele falava, quando a gente está passando de avião por cima da Alemanha, da França, de sei lá, a gente não tem barreira, você não bate nada. É dos humanos. Então, na minha pretensão, o que eu acho que tinha que fazer era, de fato, ampliar para uma chamada de humanidade mundial. E eu acho que o Brasil tem esse caráter. A gente tem esse caráter dentro da gente mesmo.
essa coisa da antropofagia que a gente vem e declui. A gente tem, e eu fico achando que a gente tem essa obrigação perante o mundo e perante a situação que a gente está vivendo. Não é só uma questão do governo que está aí, é uma questão mundial, de um retrocesso imenso. Eu acho muito louco, Maria, como a gente está no meio de uma pandemia mundial e ainda as pessoas ficam fazendo vacininha, cada um para o seu país, eu já fiz isso, isso aqui, e como a gente não pensa isso mundialmente. Eu acho isso uma loucura. Então, na minha cabeça, eu acho que a gente teria, a princípio, que quebrar as fronteiras, que era muito bonito a gente falar em muitas linguagens e muitas línguas, que a gente tivesse do tupi ao sei lá qual, do Congo, e mais um francês e mais um alemão, que a gente pudesse mostrar para o mundo que o que importa é o diálogo, o que importa é a gente inventar uma humanidade que não existe ainda e que agora a gente tem oportunidade, porque sempre tem isso, né? Quando nasce uma crise dessa força, que é uma crise que já vinha vindo, sei lá, eu fiz aqui o Pavilhão Humanidade 2012, na Eco 2012, sei lá. E ali a gente já falava, e muito antes, do esgotamento, do antropoceno, da questão climática, da questão dos refugiados, da quantidade de miséria no mundo, a quantidade de comida jogada fora. Quer dizer, nós todos já sabíamos o que está acontecendo aqui, não é surpresa nenhuma. É uma coisa que todos nós já sabíamos e não fizemos absolutamente nada. Então, eu sinto que tem uma coisa muito deslumbrante da gente comemorar uma semana de 22, que era uma coisa de intelectuais mais geniais, porque estavam ampliando e trazendo questões que eram muito fundamentais, agora de uma forma mais abrangente. E que, na minha cabeça, eu acho que só a questão do centro e da periferia não resolve. Quando a gente fala numa nova estética, numa ruptura e numa radicalidade, eu acho que a gente fala também em radicalidade dos perigos e dos problemas. E que problema gigantesco seria esse agora, a gente fazer uma coisa que fosse para o mundo, para todo mundo, periferia, centro, seja lá o que for. Então, na minha cabeça, um pouco, o meu desejo, e acho que isso poderia trazer a gente para caminhos estéticos que a gente não imagina. Porque eu acho sempre que a estética ela é bacana quando ela é resultado de um conteúdo, quando ela vem casada com alguma coisa que você quer dizer. Quando a estética é só estética, ela é fluida, ela olha ali, se acha bonito uma ideia, mas aquilo não gruda. Então, eu acho que ela tem que vir como consequência. Então, isso é uma coisa que eu pensei. Uma coisa que eu acho linda também, que ali na semana de 22, o diálogo entre todas as artes, e que eu acho que agora não basta ser entre todas as artes, tem que ser entre todos os saberes, entre todas as áreas de conhecimento, da matemática, à filosofia, à tecnologia, à poesia, à arquitetura, ao teatro, ao cinema, à música. Então, acho que ampliar um pouco a área de conhecimento e a gente pensar que tudo, em alguma instância não, na instância primeira é criação, então a gente não guardar a arte como algo descolado da criação, da invenção do projeto Genoma, da invenção da matemática, da invenção do professor na sala de aula. Então, eu sinto que a palavra deveria ser criação, e a criação em todos os sentidos. Daí, uma coisa que eu acho também bacana, que por exemplo, é lindo centrar isso na cidade de São Paulo, porque eu acho que a cidade de São Paulo tem todos os problemas e todas as virtudes criadas pelo mundo contemporâneo. Então, eu acho que irradiar desse núcleo, que é um núcleo problematizado e também com tantas soluções, eu acho que é uma coisa bastante interessante. E daí, fiquei pensando, eu não sei nem como, mas que talvez, em vez de ser uma coisa descentralizada, ser uma coisa em que os centros variam. Então, num determinado momento, o centro é no centro, sei lá, no Anhangabaú, não necessário no outro momento é na Zona Leste, mas para a Zona Leste atuar como centro. Daí o outro, então, não descentralizar, mas criar centros que sejam diferentes e eu acho que porque eu acho que isso muda um pouco. Daí a outra coisa linda que, falando de novo do Paulo Mendes, é que ele fala isso, ele fala que a cidade é a grande invenção do homem porque
para o homem é o lugar de conversa. E que o museu é a cidade. Então, eu fico pensando muito, o que daí já eu, com desejo, era da gente utilizar a cidade como um espaço de imensas instalações. Quando eu falo imensas instalações, não significa imensos dinheiros, mas, assim, que a gente possa pensar a cidade, sei lá, escrever uma frase que só possa ser lido de avião ou do satélite lá de longe, só com aqueles prédios ali que vão estar todos acesos de noite e aquilo está escrito: vidas negras importam, ou em todas as línguas. Então, em que a gente puder articular o jogo da cidade como um jogo de uma instalação gigantesca, que possa ir desde o minúsculo, um áudio, um poema que a pessoa passe pela rua e escute, como se a cidade inteira falasse. Então, você vai andando nas ruas e você vai ouvindo uma coisa ou outra, tem que botar o ouvido para chegar mais perto, até usar a cidade como um espaço, porque a gente tem metrô, tem ônibus, coisas que pudessem trazer a cidade como um centro. Assim. Ontem eu vi uma coisa muito bonita que está me servindo muito de reflexão, daquele Jean-Claude Bernard, e que ele falava uma coisa assim, ele falava: nós brasileiros, os brasileiros, porque ele é francês, eles estão muito reativos. Então, as coisas acontecem, a gente reage, mas a gente não está criativo, a gente não está na ação. Então, eu sinto que falta essa ação. E talvez esse momento seja o momento para a gente propor essa ação de todas as categorias, desde ser questões, por exemplo, eu não sei, eu acho que uma puta comemoração para essa semana de 22 seria a gente botar 1 milhão de pessoas na rua falando isso não, porque eu acho que é fundamental que isso aconteça de algum jeito e cabe a nós resolver essa questão. Eu não sei como é que vocês estão, mas eu sinto assim, tudo no Brasil está divididinho. Então, sei lá, agora não mais por causa da pandemia, mas tinha, vamos aqui, na Cinelândia, os bancários. No outro dia, vamos os professores. Vamos agora contra... Vamos os negros, vamos o quê? Mas não tinha a ideia do coletivo. É sempre... Eu falava, meu Deus, mas vai ter 20 mil nessa, 10 mil naquele. Assim, por que não junta tudo e não baixa 1 milhão de pessoas na rua? Nem que seja para ir 1 milhão de pessoas na rua, olhar para cima e botar a mão falando: oi, alguém do outro lado do universo me ouça, existimos. Qualquer ato de 1 segundo, de 1 minuto, mas que dê uma ideia de coletividade, que eu acho que é uma coisa que, de algum jeito, esteve muito presente na semana de 22, mesmo sendo uma coletividade restrita a um grupo de intelectuais. Mas isso, enquanto semente, enquanto ideia, ela é muito potente. E daí uma coisa que eu fico também achando que podia ser muito bonito é, no meio de tudo que vai acontecer, a gente não ter medo das questões, trazer os problemas. A gente não precisa trazer só a solução, mas trazer questão, trazer problema. Então, que seja, por exemplo, levantar questões. Isso que aconteceu, que eu acho tão deslumbrante, de escrever na rua, vidas negras importam, vidas indígenas importam, mas imagina se a gente escreve em muitas ruas os problemas da humanidade agora, quantidade de alimento que é jogado fora todo dia, a maluquice do... Olha, eu estou fazendo um trabalho que eu fiquei ciente de um dado, olha que loucura, Regina, que é o seguinte: antes da Segunda Guerra, pessoas como nós, sei lá, classe média, tínhamos em torno de 160 objetos dentro de casa. Hoje em dia, a gente tem 10 mil. Então, a gente realmente deixou de ser cidadão para ser consumidor. Sei lá, outro dia eu comecei a olhar minhas coisas e falei: gente, eu tenho um sapato vermelho, um sapato amarelo, um sapato preto, um sapato alto, um sapato baixo, um sapato aberto, uma havaiana, um chinelo, uma bota. Virou uma loucura. A gente ficou escravo de uma ideia de consumo que não tem nada mais a ver com a vida real, que é você proteger o seu pezinho para ele não se machucar, ponto. Então, eu preciso, sei lá, de um sapato de frio, eu quero um chinelo, porque eu adoro ficar de chinelo, e preciso... E a gente foi virando escravo.
Então, eu sinto que essas questões são questões que são fundamentais na criação de uma outra, ou de uma única, que nunca teve. Ontem também estava vendo o Milton Santos, ele fala isso. Nunca existiu uma humanidade. Talvez a semana de 22 seja uma oportunidade da gente falar de uma humanidade, com caráter, com coragem, com sei lá o que for. Que bonito. Você falando, sabe, eu fiquei pensando aqui nos meus filhos e nos meus sobrinhos, né? Eles estão conectados com o Japão, gente, com a Alemanha, sabe? Então, é isso, assim. Tem uma conexão que já está dada e talvez a gente nem acompanhou ainda. Essa juventude, ela está conectada, né? Essa é a diferença do mundo real e do mundo oficial. E o que eu acho bacana é que nós aqui, Andréia e Maria, vocês fazem parte do mundo oficial e estamos travando esse diálogo. Então, tem uma oportunidade aí que é inacreditável. Adorei também, concordo com a Bia. A gente que lida com a cultura produzida na periferia, hoje ela está num estágio também de afirmação, hoje, dos artistas da periferia, que é um estágio bom para também dissolver um pouco a própria ideia de dicotomia, né? Porque não há como negar, né, que a periferia acabou sendo silenciada, invisibilizada, etc. E o movimento cultural ajudou a dar essa visibilidade e importância. Eu costumo dizer hoje, as curadorias dos eventos, elas ganham quando tem um artista que é da periferia, oriundo, ou que traz essa pegada. E a gente trabalha, viu, Bia, essa ideia mesmo de deslocamento de centralidades, né? Você faz um evento na periferia para puxar a centralidade para lá, acreditando naquela ideia de que no mundo da cultura o centro está em toda parte, né? Então, eu acho que quando eu falo de descentralizar, é um pouco de deslocar centralidades mesmo. A gente não vai negar o centro, jamais. Até porque o movimento da periferia, o movimento cultural da periferia, ele é centrípeto, né? Que é aquele da periferia para o centro. Ele começa a se articular enquanto tal, quando os adeptos da cultura hip-hop vinham para a estação São Bento do metrô. E ali se encontravam e, enfim, o intercâmbio se estabelece, assim que as culturas se propagam nos movimentos. E assim foi que o Racionais MC se montou, né? Eram 2 meninos da Zona Norte com 2 meninos da Zona Sul. E eles se encontraram na estação São Bento do metrô, que é no centrão mesmo, né? Do lado do Teatro Municipal. Então, eu também aposto nessa ideia. E eu queria lembrar uma coisa assim, uma coisa que me intrigou. Eu lendo um pouquinho também sobre... Eu falei, deixa eu ler um pouco sobre a semana de 22. E aí me chamou a atenção que o Lima Barreto morreu em 22, né? Ele não participou da semana. Enfim, eu acho que o final da vida do Lima Barreto foi super complicado, né? E ele era cronista, né? Ele escreveu no jornal, ele era bastante ácido, e eu tenho a impressão, inclusive, que ele via com desconfiança esse movimento de 22. Mas ele acabou morrendo, então nós vamos ter também em 22 o centenário de um escritor emblemático, um escritor negro, marginal mesmo. Ele era marginalizado e marginal, ele não se enquadrava a nada, ele era do tipo que não me convide para um clube que me aceite como sócio. Então, eu acho que ele é desses tipo assim, que não eu jamais entraria num clube que me aceitasse como sócio. Ele era um sujeito arredio e extremamente interessante, né? Tanto é que rendeu uma biografia incrível. Mas eu acho que é um autor importante para lembrar, sabe? Já que é efeméride, né? Do centenário da morte, né? Do Lima Barreto. Era isso que eu ia acrescentar. Mas eu estou gostando essa ideia da Bia, me agrada, assim, porque eu estou aqui meio falando, puxando, a minha missão é aqui também puxar um pouco a coisa da periferia, né? Mas eu quero também acrescentar isso, né? Que a gente não vê a periferia de modo segregado, pelo contrário, a gente quer, ao enfatizar a produção cultural da periferia, a gente quer exatamente romper a segregação e integrar-se à cidade e fazer com que a cidade seja mais integradora, porque a periferia não existe por vontade das pessoas que lá estão. Quem criou essa segregação não foi o sistema econômico, social, enfim. Eu adoro Bia falando, porque é uma deflagração de ideias, né? Ela é como é que é a combustão
de todas as ideias, e que o artista é isso, né? São as inquietações que nos provocam. Mas a professora Regina lembrou, né, dessa perspectiva histórica também. E aí, pensando, juntando isso e essas provocações, né, a gente brinca, os desvairios, deflagradores da criação, colocar também, a gente fala, ou luzes, ou trazer dentro dessa perspectiva histórica outras linguagens que elas não estavam, claro, nem foram contempladas, aqui, próprio universo digital. Eu acho que é um grande campo de discussão que, enfim, hoje a gente está quase saturado dessa telinha, mas como que nós vamos estar, né, daqui a um ano? E pensando, Eleilson, também que é o bicentenário da independência, né? O que está posto em xeque de fevereiro a setembro de 22, que a gente vai colocar tudo em discussão, esse país em discussão, como Bia tão bem pontuou, né? Só desculpa uma parte, eu só fico imaginando o que na cabeça do Bolsonaro está pensando para o bicentenário da independência. Teve independência? Cavalinho, né? Quem é esse ele vai andar de cavalo, gente. Então, e a professora Heloísa Stalin, sensacional, ela fala, bom, a gente não está fazendo luto de ninguém, não está... Então, ela fala, não, a gente tem que fazer um grande Quarupi. Pensando alto aqui, eu acho que tem que fazer uma pagelança para fazer essa cura geral, porque é isso que são caminhos, e trazer essas outras perspectivas, essas conexões, né, e irradiar, né, não é a questão da periferia, do centro, isso acho que, né, já a diluição tem que diluir. E também, se nós pensarmos, né, a gente pensa na perspectiva do SESC, a questão do interior. E nessa linha, a questão também do Brasil, né, essas conexões que a gente traz, claro, do Brasil e internacional, porque o modernismo em si, ele veio dessas percepções desse mundo urbano contemporâneo e como ele foi lidado, ele foi traduzido, interpretado aqui, e como ele pode trazer tantas outras interpretações, reflexões para esse cotidiano que a gente vive, como você falou, Maria Emília, interligado. Então, são essas conexões que nós vamos aprender a retomar, né? A retomar não, também nos atualizarmos, nos colocarmos nos questionarmos, nos instigarmos. A minha provocação ia um pouco no sentido do que você colocou, que novas linguagens, né? Que perspectiva a gente tem de novas linguagens, de novas tecnologias? Hoje, um menino, um adolescente da periferia, ele tem um celular, ele tá ligado, ele está produzindo o seu hip-hop olhando para os Estados Unidos, olhando para o Brooklyn, olhando... E ele vem e reinventa, né? Então, é a antropofagia pura que essa meninada, essa juventude está vivendo. Até a minha mãe, gente, que tem 86 anos, ela está ligada também já. A minha provocação é assim, que novas linguagens e tecnologias a gente pode estar apontando na transgressão das mulheres, por exemplo, como a professora Regina colocou? O que eu estava colocando com relação às mulheres, enfim, antes, Bia, sensacional, maravilha. Vamos ver como é que a gente consegue, Marília, reinventar essa parte digital, né? Bom, mas quando eu estava falando das mulheres, eu estava simplesmente pontuando toda a reflexão que existe no final do século XIX para chegar no Brasil, a coisa está sendo conversada, e aí, quando a gente fala do Lima Barreto, ele também está no meio dessa discussão, certo? Com a Clara dos Anjos e toda a problemática das mulatinhas, né? E o que vai acontecer posteriormente com os movimentos americanos da liberação das mulheres. Mas
essa coisa do voto feminino, do divórcio, da liberação das mulheres, das mulheres que trabalham. E aí o Rio tem a experiência das cronistas que escrevem em jornal e se mantêm, quer dizer, elas recebem o suficiente para manter a família, quer dizer, elas são profissionais, o que é uma coisa muito interessante, né? E, enfim, o que ainda não acontece com essas mulheres que participam da semana, mas isso é o lado que está ligado a essa problemática feminina. Eu fico pensando um pouco nisso que você falou, Maria Emília, da coisa da linguagem, por onde que eu sinto duas coisas assim. Primeiro, eu sinto que o ao vivo, o que é real, o encontro real, o que não é simulacro, é de fato o que modifica, o que, assim, até é engraçado. Outro dia a gente estava falando dessa coisa da decadência da TV Globo e tal, e eu fiquei sabendo de uma coisa que é uma loucura, que o que sustenta a TV Globo hoje em dia é o BBB. Quer dizer, o que sustenta a TV Globo hoje em dia é a vida. Quer dizer, é aquele negócio que estava... Então, eu fico sempre achando que tem que tomar um cuidado imenso com essa ideia de tecnologia, porque a tecnologia não pode estar à frente da necessidade que a gente tem da tecnologia. E eu sinto que muitas vezes a tecnologia entra quase como se fosse um espelhinho para índio. Olha, como se fez isso, como fez aquilo. Tanto que você vê as grandes, sei lá, holografia, mesmo o mapping, as grandes projeções, foi um boom. De repente, porque na realidade, se aquilo não tem um conteúdo, aquilo por si só, você vê um minuto, você acha incrível, é uma mágica, mas depois aquilo perde completamente o interesse. Então, eu sinto que é muito bacana pensar no universo digital, fundamental e tal, mas com base no real. Então, eu sinto assim que, sei lá, pensar em coisas óbvias, mas tudo que for feito, que isso possa ir para tudo quanto é lugar. Quer dizer, não é à toa o sucesso da mídia ninja, que vai e pega as coisas como estão acontecendo e aquilo amplia para o mundo. Eu fico achando que essa questão digital, ainda a princípio, eu acho que para uma comemoração desse vulto, deveria ser 80% o eco do que de fato está acontecendo nos lugares. Eu lembro que há muito tempo atrás, sei lá, 20 anos atrás, uma vez eu fui para a França e tinha um programa que me sai da cabeça até hoje, que chamava No Comment, sem comentário. Era uma câmera em algum lugar de qualquer parte do mundo, China, Japão, e que tivesse acontecendo alguma coisa ali naquela esquina. Às vezes era uma senhora tirando um gatinho de não sei o quê, às vezes era uma briga, às vezes não era nada, às vezes... E ali, engraçado, já era semente é engraçado, porque o mundo andou tanto e eu sinto que agora o ser humano tem necessidade de novo do real, tem necessidade de novo do que não é simulacro. A gente ficou tão longe de tudo. Então, eu fico achando isso, que a nova tecnologia teria que servir ao nosso encontro. E como é que esses encontros poderiam ser? Por exemplo, eu acho mais rico um encontro no Boteco da Quebrada, que esteja no Boteco da Quebrada, acontecendo alguma coisa no Boteco da Quebrada e outra coisa no Japão, e que aquilo esteja transmitido e que pudesse... do que, por exemplo, ser um encontro como esse nosso, em que eu esteja na minha casa e que, sei lá, quem esteja na França falando comigo. Eu acho que se tiver alguma coisa acontecendo, eu acho que fica, como é que eu vou dizer, mais violento do ponto de vista da emoção. Então, sei lá, do mundo das ideias, fico imaginando. Já imaginou que bacana se a gente cozinhasse coletivamente? Então, tivesse alguém em Paris, alguém no Japão, alguém no Xingu, não sei o quê, com aqueles ingredientes, cada um no seu canto, fazendo aquela comida que podia ser uma mistura de todos, aquilo fica pronto e cada um no seu grupinho come aquilo junto com a sua comunidade e aquilo vira um feijoadão que o mundo inteiro comeu junto. Então, coisas que possam ter essa ideia de uma ação coletiva e não só de um diálogo verbal, assim. O corpo, eu fico pensando um pouco assim. Muito bem.
tem muitas ideias, a Bia trazendo ideias e provocações para nós, o Eleilson trazendo esse olhar da periferia, de como fazer essa relação. A André, que tem uma experiência enorme, porque o SESC espraiado no Brasil, eu acho que é isso, é esse SESC que alimenta, esse SESC que educa, esse SESC que propicia, fomenta a cultura, né? E aí, nessa perspectiva, a professora Regina também trazendo a sua sabedoria aí na sua área de conhecimento, vocês deixarem um pensamento para essa perspectiva, né? Essas discussões que teremos, essas intervenções que eu acho que tem que ser na cidade, que tem que ser mais multi do que dicotômica, né? Um pensamento de perspectiva aí da cultura para o país, do que esse novo raciocínio, desse novo modernismo pode trazer. Sabe que eu fiquei pensando assim, né? Eu também tenho esse cacuete, eu sou de historiador, né? A gente fica vendo a linha do tempo, né? Os marcos, né? As datas. Aí eu fico pensando assim, a semana de 22, ela acabou, ela tem ecos até hoje, assim, é muito comum a gente atribuir certos outros movimentos que aconteceram em São Paulo e como ainda um reflexo, algo que ecoa de 22, né? Aí você pegar aqui nos anos 50 o concretismo, né? Tem isso, a Tropicália foi aqui, né? Um movimento. Depois aquela vanguarda que se convencionou chamar de vanguarda paulista ou vanguarda paulistana, que se deu ali no entorno do Lira Paulistana, que era um teatro na Benedito Calixto, né? Até você chegar nos anos 90 no hip hop, eu acho que que acabou desaguando no que é hoje essa cena cultural na periferia. Eu acho que se a gente poder demonstrar isso artisticamente, enfim, o quanto que 22 significou para São Paulo, mas outras experiências também, não quero também a gente ficar só São Paulo, né? Nos anos 90, eu acho que o Mangue Beat, esteticamente, acaba sendo até mais interessante, né? Ele traz mais elementos, né, mais de diversidade do que o próprio hip hop aqui, né? Então, mas buscar essas referências, né, que a semana de 22 acabou estimulando, né? Eu também concordo quando a Bia falou assim, eu também fico com receio às vezes de ficar falando assim, mas foi uma elite, os intelectuais que o Oswald era rico, né? Mas não, mas eles foram muito ousados, né? Eles poderiam estar lá no pedestal deles, né? Eles enfrentaram mesmo, né? Toparam fazer inovação. Então, eu acho que isso é muito interessante. E isso, por um lado, assim, tentar recuperar um pouco que outros movimentos poderiam ser tributários, né, de 22, eu acho que é uma boa. E pensando nessa coisa de aqui em São Paulo, Bia, a gente tem muito o funk aqui, ele se dá muito nos fluxos, né? Eu imagino que no Rio de Janeiro é mais dos bailes, né? E os fluxos na rua mesmo, né? O funk é na rua, né? Tem gente que fala assim, eles fazem na rua porque não tem opção, né? Não, é porque é na rua mesmo, né? Que se dá o fluxo, né? E aí tem um fluxo mais famoso aqui de São Paulo, é o fluxo da 17, que é numa rua da favela de Paraisópolis. Paraisópolis tem uma avenida dentro, uma rua que é Ernest Home, é o nome da rua, Ernest Home, é o nome da rua, não é uma coisa, a gente poderia brincar com esses nomes. E aí eu fiquei pensando, podia criar um fluxo da 22, né? A gente tentar, né? Mas para isso a gente teria que, não pode ser postiço, assim. Eu fico pensando, poxa, a gente tem que trazer para a discussão de 22 o movimento cultural da periferia, inclusive o funk, né? Para pensar 22, né? E aí, se o pessoal se tocando, aí eles fazem as leituras deles, né? As leituras que é o barato, né? Que eles tiram uma onda, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que ir aí, junto com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Cultura, tentar fazer mesmo movimentos que façam com que os grupos culturais de periferia, nas suas diferentes manifestações, hip-hop, funk, grafite, os saraus, uma coisa que é muito forte aqui atualmente na periferia, hoje nem é mais tanto saraus, são os slams. Slams é disputa, né? Então, às vezes, eles são temáticos. Tem slam, você dá o tema de 22. Aí o pessoal busca, você vai ver cada coisa que vai aparecer, que vai ser muito legal. Você faz torneios, né? Enfim, são coisas que podem fazer com que os artistas que estão na cena cultural da periferia, para não usar um termo que segrega, que eles também se apropriem, que eles tenham interesse por isso. Porque eu acho que também fica muito isso, viu? A semana 22 foi lá dos burgueses, dos playboy da época, que estava lá
estava lá no Teatro Municipal querendo falar de índio, né? Não sei o quê. Eu tenho um pouco essa, que é compreensível também, né? É uma coisa, eu entendo esse tipo de interpretação. O que a gente tem que fazer é tentar dizer, não, isso aí tem muito a ver com a gente, e a gente tem que se apropriar, como aconteceu, como eu disse aqui no início da minha fala, em 2007, nos 85 anos da semana, a periferia se colocou esse tema. Mas para fazer uma semana do jeito dela, não ficou tendo debate, 22 foi assim, nós somos assado. Não, foi para fazer. Como seria uma semana de arte moderna na periferia? E lá eles fizeram. Hoje a gente tem que fazer uma semana de arte moderna aqui, onde a periferia esteja integrada com a cidade, né? E que ela se desloque. Essa a ideia de deslocar centralidades é o que é o mais forte. Sabe, uma notícia boa, eu não sei se você sabe, mas assim, nesses ciclos de conversa, também a Secretaria, nós estamos trazendo indígenas que já fazem curadoria, negros, o pessoal do hip hop, então assim, tem já, neste momento de discussão, essas pessoas presentes, né? Então, eu acho que vai bem ao encontro do que você colocou mesmo, Wilson, bem bacana, né? E essa coisa da rua, ela é tão forte, porque eu falei que Caetano Veloso, na live de Natal, ele me copiou, gente, porque eu sou de uma cidade do interior do Nordeste, onde o Natal era na rua, o São João era na rua, uma cidade muito pequena, então você tinha e isso falta hoje, eu sinto falta disso. De Penedo, Alagoas. Eu sou natural do Ceará. Do interior do Ceará. Olha, então você sabe do que eu estou falando, é isso, o Natal era na rua. Apesar desse meu sotaque. Eu não perco o sotaque, gente. O meu sotaque, eu acho que fica cada vez mais forte, é incrível, né? Então é isso. Quando a Bia falou, eu fiquei lembrando desse sentimento meu, da festa na rua, de você estar com as pessoas, né? Hoje não, Natal é dentro de casa, comendo peru, só nós, assim. Não sei, eu queria que vocês, para a gente ir terminando, vocês querem deixar algum pensamento, um comentário? Eu ia falar da questão das experimentações, né? O Sérgio Buarque que fala, ele era mocinho, tinha acho que 27 anos na semana, do outro lado e o lado oposto da semana, e que as mulheres, como a professora falou, que não estavam representadas, né? Elas sempre eram a Regina, a Gomide, né? Era a esposa, só a Anitta, ali com toda a força, a Tarsila, depois, né? A Tarsila vem depois, e essa questão desses outros lados que a gente pode ir descortinando até nessas linhas de continuidade que a semana foi escrita, né? Ela trouxe muitas linhas, como Eleilson falou. Eu queria saber da professora o que a gente pode... Eu tenho um olhar muito específico da questão do humor, que o humor não foi trazido, o humor que era tão popular na época, com as revistas, com essa circulação de crítica, né? Porque o humor era muito crítico e sempre será, né? O quanto que a gente pode pensar nessas outras linhas que a gente poderia irradiar também, a partir dessa saída do que foi conformado ao longo do tempo, né? Do que essa semana que foi, né, virando mito, e que tinha uma efervescência ali, né, inicial. Como que a gente pode revelar essas outras instâncias, né? Esses outros olhares que o Sérgio Mocinho nos contou tão bem? Sim, porque eu acho que faz parte do tipo de poesia que eles fazem, uma série de trocadilhos e de brincadeiras. Eu trabalhei com o Sérgio Millier e eu tenho um depoimento da esposa do Luiz Martins, que diz que ela lamentava não ter guardado os guardanapos das mesas onde eles brincavam e faziam paródias, e cantavam, e
Enfim, e na poesia mesmo, poesia publicada, tem uma série de brincadeiras, de ironias na correspondência entre eles, mas eu não sei, eu não conheço nenhum trabalho específico sobre essa parte, mas eles eram bastante alegres, bastante comunicativos. Era isso que você estava me perguntando? Era. E Mário tem muita coisa, porque Mário é muito irônico, né? Ele era claro. Enfim, Ele e os outros, né? Então, a turma é animada. O mais animado era o Oswald, não era? Do professor. Também. Sim, mas é que depois ele fica num outro grupo, né? E ele, você vê toda a ironia como ele trabalha com os textos, a antropofagia, no final é uma grande gozação, né? Do texto canônico. A gente precisa também marcar pelo ano da degludição, né, do bispo Sardinha, né? Que acho que a gente teria que ver também isso, né, porque foi um ato de antropofagia muito interessante, né? Então, acho que a gente precisa recuperar. Fazer a pesquisa. Sim, acho que foi muito bom ouvir. Fico com vontade de reforçar essa ideia de realmente ser uma conversa e uma vocação do Brasil de criar uma questão mundial, que eu acho que isso era importante, e acho que está tudo segregado. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar assim firme. E outra questão que eu gostaria de deixar também é essa coisa de abrir a semana para outros conhecimentos que não só necessariamente o artístico, que eu acho que também é a gente entender que pensamento e que ação é criação, e que criação é uma coisa que amplia, não é só a música, não é só o teatro e tal. E dizer isso, que eu fico muito comovida e fico muito esperançosa de que realmente a gente consiga... Tem um cara, aquele Nick Lauda, sabe aquele corredor de Fórmula 1? Não sei o nome. Que quando eu era criança, eu ouvi uma coisa deslumbrante dele que eu nunca mais esqueci, que era uma entrevista dele falando que quando ele estava dirigindo lá na pista, competindo, e que tinha um grande desastre, que alguém queimava, que, sei lá, era o momento que ele mais acelerava. Porque ele falava, quando todo mundo está, é quando você tem que botar o pé no acelerador. E eu sinto que esse momento que a gente está no mundo é o momento de botar o pé no acelerador. É o momento da gente fazer, o momento de ação. E acho que a gente, com a nossa, a nossa não burocratização dos acontecimentos, a nossa reação imediata a tudo. Outro dia, por exemplo, teve aqui um ano, mas essa história é tão boa, uma chuva, o Rio de Janeiro inteiro inundado. Em 2 segundos eu recebo no meu celular, tinha um cara com uma carrocinha escrito Uber, pegando as pessoas e levando. Quer dizer, o brasileiro é extraordinário nisso. Quer dizer, eu tive agora uma reunião lá com a Tate em Londres, que tudo assim, estamos na pandemia, estamos pensando no ano 2028, porque até agora... A gente não, vou falar, nós aqui no Brasil não, a gente, graças a Deus, está pensando o ano que vem, estamos pensando agora. Então, acho que a gente, de fato, tem uma oportunidade que é muito rica. Então, é isso que eu queria falar e agradecer todo mundo e a oportunidade de poder estar presente nessa discussão tão rica. Olha, eu queria agradecer o convite. Eu hesitei bastante em aceitar esse convite, mas foi tão prazeroso. Se eu puder contribuir com alguma coisa, eu agradeço, que para mim foi ótimo. E vamos nós, porque... se parar, não tem jeito, né? Também agradecer, incrível a conversa, parabenizar a Prefeitura pela iniciativa, que faça bastante, que chame artistas, pensadores e tal, das diversas manifestações culturais, que a gente valorize os outros conhecimentos, mas também conhecimentos que não são aqueles só referendados pela universidade, né? Que a gente busque outras epistemologias, né? Saberes tradicionais. Eu gostei quando a André falou que a gente precisa fazer uma pagelança, né? Eu acho que 22 vai ser, eu acho que é um grito que a gente pode dar
né, já no início do ano, né, a semana foi em fevereiro, e eu acho que é uma boa maneira da gente começar o ano dando um grito mesmo, fazendo algo grandioso e que integre, que seja inclusivo, que trate dos problemas da humanidade, como a Bia fala. Eu acho que o tema da desigualdade ficou tão explicitado na pandemia, né? A gente convive com a desigualdade desde que o Brasil é Brasil, né? Então, esse tema da desigualdade, ela esgarça a humanidade. Então, a gente tem que ver isso. Eu acho que a Secretaria está usando um lema aí, cultura é ocupar, né? Que eu acho que o Emicida usa. Eu acho ótimo esse termo, eu acho que ele é um tema inspirador assim, para a gente pensar 22 e o fluxo da 22. Eu pensei na hora aqui, esse negócio do fluxo da 22, não vamos pensar o fluxo da 22. Né? Mas é isso, obrigado. Eu queria também, integrado a todos, agradecer muito a oportunidade, que delícia, e assim, a cultura faz a gente suportar a vida, né? Então, como, né, o quanto que foi importante essa resistência, né, e como a gente vai precisar muito se conectar presencialmente de preferência, né, Bia? Mas conectar, estarmos juntos, né, para resistir, né, para resistir a tudo que pode vir e é o que está aí, né? Então, sobretudo mantermos e agradecer a essa possibilidade do diálogo, né, do encontro, das parcerias, né, de estarmos juntos mesmo, né? A gente não faz nada sozinho, sobretudo, como é que é a história? Mundial, mas aqui também local, a gente precisa, né, tá na mesma linha, tá no mesmo barco aí do Uber ou o que quer que seja, né? Muito obrigada, viu? Muito gostoso estar aqui. Muito bom, gente. Eu que agradeço, né, em nome do secretário, a oportunidade de estar com vocês, com a Regina, com a professora Regina, com o Eleilson, a Bia, a Andréa. Aprendi muito com vocês aqui nesse momento. Eu acho que vai ser maravilhoso e a gente vai estar junto nessa semana de 22, que se estende até a independência e que vai trazer um caminho bom aí, um futuro melhor para a gente, nesse momento tão difícil, né? Muito obrigada. O Ciclo Modernismo 22+100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel, com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronque, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SP Cine e da Rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22+100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.